Você que me ouve agora, pare por um instante. Respire. Vamos falar sobre aquele momento. Aquele momento que ninguém vê. É o meio da noite e você acorda. Não foi um barulho, foi o peso. O peso das contas na gaveta. O som silencioso do prazo de vencimento se aproximando. É o sorriso que você força no trabalho, fingindo que está tudo bem, enquanto sua mente calcula e recalcula um saldo bancário que se recusa a esticar. É o cansaço. Um cansaço profundo, não do trabalho, mas da luta. Da luta para fazer dar, da luta para justificar, da luta para manter as aparências. Você é uma mulher poderosa, inteligente, capaz. Então por que o dinheiro parece um animal arisco que foge sempre que você se aproxima? Essa dor que você sente, essa ansiedade que aperta seu peito, não é um sinal da sua incompetência, é um alarme. É a sua alma gritando que você está usando a ferramenta errada. Você está tentando arrombar uma porta com um grampo de cabelo quando a chave de ouro sempre esteve com você. E se eu te dissesse que existe uma frase, uma única frase, de 5 segundos, que funciona como essa chave mestra? Uma frase que não pede, não implora, não torce, mas ordena que o universo reorganize as circunstâncias a seu favor. Isso soa místico demais? Bom, pergunte a Florence Scovel Shinn, uma mulher que, em plena Grande Depressão de 1929, quando os homens mais ricos do mundo se atiravam de prédios, ensinava donas de casa, artistas e empresários falidos a pagar dívidas impossíveis, a manifestar apartamentos e a encontrar fortunas em lugares inesperados. Como? Ela não lhes deu dinheiro. Ela lhes deu um código falado. O mesmo código que vou revelar a você hoje. Portanto, feche as outras abas. Silencie o celular. O que vamos fazer nos próximos minutos não é uma palestra. É uma cirurgia na sua alma financeira. E no final, você não terá apenas uma dica. Você terá a chave. Antes de eu te entregar a chave, você precisa entender a natureza da porta que vamos abrir. Você pensa que seu problema é a falta de dinheiro. Não é. Seu problema é o congestionamento. Imagine o dinheiro não como papel ou números numa tela, mas como uma substância divina. Pense nele como água. A água de um rio cósmico, cujo fluxo é infinito, constante e absolutamente impessoal. A fonte desse rio é Deus, o universo, a inteligência infinita, o nome que a sua alma reconhece. E o fato mais importante sobre essa fonte é este: a nascente nunca, jamais seca. É um rio de pura energia criativa, que não tem opinião sobre quem merece ou não merece. Ele apenas flui, buscando incessantemente o caminho de menor resistência para se expressar. Agora, entenda o mecanismo que constrói a represa que bloqueia esse rio na sua vida. Sua mente subconsciente. Florence a chamava de o solo fértil. Pense nela como o útero da sua realidade. Tudo o que você planta ali, com convicção e sentimento, ela gesta e traz ao mundo físico. A sua mente subconsciente não tem senso de humor, não entende ironia e não julga. Ela é uma serva perfeita e literal. Ela não debate. Ela não questiona suas ordens. Ela executa. E como você tem ordenado a ela? Você construiu a sua represa, tijolo por tijolo, com os materiais mais resistentes que existem, seus pensamentos, seus medos e, acima de tudo, suas palavras. Seja honesta comigo agora, Criadora. Uma honestidade brutal. Se o dinheiro fosse uma pessoa, um parceiro de vida, ele se sentiria amado e bem-vindo na sua casa? Ou se sentiria criticado, aprisionado e maltratado? Vamos analisar os 3 insultos que você comete diariamente contra a abundância, os 3 tipos de tijolos que formam a sua barragem. O primeiro é a maldição do ressentimento. Pense na cena. Você senta em frente ao computador para pagar as contas. Seu corpo se enrijece, sua respiração fica curta. Cada clique no botão pagar é um suspiro de repugnância, um sentimento de perda, de estar sendo roubada. Lá se vai meu dinheiro suado. Você paga com raiva, com dor. Energeticamente, você está ensinando ao seu subconsciente, mês após mês, que a presença do dinheiro resulta numa partida dolorosa. A ordem que o universo recebe não é paguei minha conta de luz, mas dinheiro é igual a dor. Afaste-o de mim,
para que eu não sofra mais. E o universo, como um servo obediente, cumpre. O segundo insulto é a asfixia do medo. O dinheiro entra na sua conta. Por um momento, há alívio. Mas é um alívio que dura segundos, porque imediatamente você constrói uma jaula ao redor dele. A sua mente dispara. E se o carro quebrar? E se meu filho ficar doente? E se eu for demitida? Preciso guardar, preciso segurar. Você o transforma num prisioneiro em uma cela escura, com medo de que ele escape. Minha querida, dinheiro é circulação, é corrente. É como o sangue no corpo, precisa fluir para gerar vida. Ao segurá-lo com medo, você transforma o rio em uma poça de água parada e lamacenta. A ordem que você emite é uma profecia de perda. Eu preciso reter porque não virá mais. Eu vivo na escassez. E a sua realidade, fielmente, confirma seu maior medo. E o terceiro, o mais sutil e devastador insulto, é a praga da crítica. Você olha o cardápio de um restaurante e sua primeira reação é procurar o mais barato, resmungando: que absurdo esse preço. Você vê uma amiga com uma bolsa nova e pensa: deve estar endividada. Você julga o carro de luxo que passa na rua, o empresário bem-sucedido, a vida de quem parece ter demais. Cada vez que você faz isso, você está criando uma separação energética, um muro entre nós, os que lutam, e eles, os que desfrutam. Você pega um megafone e anuncia para a substância universal: eu rejeito o mundo da abundância. Eu sou leal à dificuldade. Riqueza é para os outros, não para mim. E de onde vem essa programação? Você não nasceu assim. Você foi infectada. É um vírus mental, passado de geração em geração. É o DNA vibracional da sua linhagem. Talvez de sua mãe, que dizia: dinheiro não dá em árvore. Talvez de seu pai, que acreditava que todo rico era desonesto. Eles te amavam, mas te deram um mapa para o deserto, porque era o único mapa que eles conheciam. E você, por uma lealdade invisível e inconsciente, repete o padrão. É como se honrar a luta deles fosse mais nobre do que abraçar a sua própria liberdade financeira. Minha querida, a escassez não é seu destino. Nunca foi. É um hábito. Uma lealdade tóxica a um sistema de crenças falido. Você tem tratado o dinheiro como um inimigo, um tirano, um visitante ingrato. Energia flui para onde é bem-vinda. Prosperidade floresce onde é celebrada. Hoje nós vamos dinamitar essa represa. E vamos usar a carga mais poderosa que existe, a palavra falada, carregada de intenção. A mesma ferramenta que a inteligência infinita usou para criar os mundos, dizendo: faça-se a luz. Vamos começar com a primeira carga de dinamite, a frase de 5 segundos. Chegou a hora de acender o pavio. A teoria é elegante, a compreensão é o mapa, mas sem a prática, ela é apenas um belo quadro na parede da sua frustração. A porta da sua abundância não será aberta com contemplação, mas com um ato de poder. E esse ato é o ritual do código falado. Quero que você pare o que está fazendo. Se possível, fique de pé. Se não for possível, sente-se com a coluna ereta, sem se encostar. Agora, vá buscar sua carteira. Eu não estou brincando. Pause este vídeo se precisar. Vá buscá-la. Eu espero. Pegue-a em suas mãos. Sinta seu peso, sua textura, sinta o couro, talvez gasto pelos anos de serviço. Abra-a. Sinta o cheiro do papel, dos cartões. Este objeto, minha querida, é um arquivo energético. Ele testemunhou cada suspiro de preocupação, cada batida de coração acelerada na fila do caixa, cada momento de pânico silencioso ao perceber que o saldo não seria suficiente. Ele absorveu sua ansiedade. Ele está impregnado com a vibração da falta. Por isso, hoje, você não vai apenas falar com ele. Você vai batizá-lo no fogo de uma nova convicção. Você vai reconsagrá-lo como seu altar pessoal para a energia da abundância. Agora, vamos ajustar sua postura, pois a sua fisiologia é a antena que capta e transmite frequências. Pare de se curvar sob o peso da preocupação. Quero que você sinta sua coluna se alinhando como um pilar de luz, conectando a terra sob seus pés ao céu, acima da sua cabeça. Ombros para trás e para baixo, abrindo o espaço do seu coração.
Um coração fechado e contraído pelo medo não pode receber. Um peito aberto é um convite, queixo paralelo ao chão. Você não está olhando para baixo, para os problemas no chão. Você está olhando para o horizonte, para a chegada das suas bênçãos. Respire fundo, não pelo nariz, mas como se o ar entrasse direto no seu plexo solar, expandindo sua caixa torácica. Sinta o poder nisso. Esta é a postura de uma rainha reivindicando seu reino, não de uma serva esperando ordens. Sua voz, mulher poderosa, é a sua varinha mágica. A mesma ferramenta que a inteligência infinita usou para dizer faça-se a luz. Por anos, você a usou para lançar feitiços de limitação contra si mesma. Eu não posso pagar. Está muito caro. Dinheiro é difícil. Agora, você vai usá-la para decretar sua liberdade. Sua voz não sairá da garganta, apertada e fina pelo medo. Ela virá do seu diafragma, do centro do seu poder. Pense na voz de uma juíza proferindo uma sentença. Ela não espera que concordem. Ela não pede permissão. Ela declara o que é. Esse é o tom. Calmo, firme, ressonante e inabalável. Segure sua carteira em suas mãos, como quem segura um presente precioso. Esvazie seus pulmões de todo o ar da dúvida. Agora, inspire a certeza do divino. Olhe para ela. E com essa voz de poder, repita o código que vou lhe entregar. Repita em voz alta. A palavra precisa vibrar no ar, precisa nascer no mundo físico. Vamos lá. Repita comigo. Dinheiro, meu parceiro divino, energia da abundância. Eu me dirijo a você agora. Sinta a autoridade nisso. Você não está implorando. Você está iniciando uma conversa de poder. Continue. Eu te peço perdão por todas as vezes que te amaldiçoei. Te aprisionei com medo e te rejeitei com minhas palavras de falta. Eu cancelo agora toda a ordem de escassez que te dei. Hoje, eu te liberto do meu ressentimento. Você é bem-vindo aqui. Esta casa é seu lar. Respire fundo. Sinta a energia de anos de negatividade se dissolvendo. Você está limpando o terreno. Agora, a ordem de circulação. Eu te ordeno que circule livremente através de mim, para o bem de todos. Flua com alegria para pagar minhas contas, para abençoar outros negócios, para nutrir a minha vida e a de quem amo. Eu te libero com alegria, pois sei que o teu lugar não é parado, mas em movimento. E agora, o comando mais importante, o comando do retorno, a lei do círculo. E eu decreto que você retorne a mim, multiplicado por 1000, de fontes esperadas e inesperadas. Você me encontra com facilidade e frequência, sob a graça e de maneiras perfeitas. Minhas fontes de suprimento são infinitas e inesgotáveis, pois minha fonte é Deus. Agora, cele o decreto. Traga a carteira para perto do seu coração, como se estivesse selando um pacto sagrado. Eu sou um imã irresistível para a riqueza divina. Minha palavra é lei no universo. Está feito, está selado, está decretado. Fique em silêncio por um momento. Sinta a vibração em suas mãos, em seu peito. Não a dissipe. Ancore esse sentimento. Esta é a sua nova frequência base. Este é o seu novo normal energético. Sua mente racional, a arquiteta da sua antiga prisão, pode estar gritando que isso é loucura. Ela vai te chamar de tola. Agradeça a ela por tentar te proteger com as velhas ferramentas da lógica e do esforço, e gentilmente diga a ela que a gerência mudou. A partir de hoje, a sua alma está no comando, e a alma fala a língua dos decretos, não das planilhas. Faça disso um ritual diário. Pela manhã, antes de sair de casa, para definir o tom do seu dia. À noite, antes de dormir, para impregnar seu subconsciente enquanto ele trabalha. Mas vá além. Transforme isso na sua nova forma de operar no mundo. Recebeu um pagamento? Antes de pensar nas contas, segure o celular ou o envelope e diga em silêncio: bem-vindo, fique à vontade e chame seus amigos. Vai pagar por um café? Ao entregar o dinheiro, diga mentalmente: vá e abençoe este negócio, e volte para mim multiplicado. Você está transformando cada transação financeira, que antes era um ato de medo, em um ato de poder e bênção.
Você parou de ser uma vítima das circunstâncias e assumiu o trono que sempre foi seu por direito divino. Sua mente lógica, o guardião da sua antiga prisão, pode estar protestando. Isso é muito simples, ela sussurra. Se fosse tão fácil, todos seriam ricos. E é precisamente nesse ponto que a maioria desiste. Eles recebem a chave de ouro e, por achá-la leve demais, a descartam para voltar a usar o velho e pesado ariete da luta e do esforço. Mas você não. Para selar essa nova verdade em sua alma, vou abrir para você os arquivos de Florence. Casos reais de mulheres como você, que se encontravam em becos sem saída, com nada além da palavra falada como sua única ferramenta. Preste atenção e veja em qual espelho sua própria história se reflete. Lembro-me vividamente do caso de uma mulher, vamos chamá-la de Clara, durante um inverno rigoroso em Nova York. O aluguel estava atrasado. O proprietário, um homem de pouca paciência, havia lhe dado um ultimato: o dinheiro na mão dele até o meio-dia, ou as malas dela na rua. Eram 10 da manhã. O céu estava cinza como o desespero dela. A despensa continha apenas um resto de café, e o medo era um nó frio em seu estômago. Ela vasculhou cada bolso, cada gaveta. Nada. A lógica lhe dizia que era o fim. Não havia tempo para pedir ajuda. Não havia de onde tirar. Então, ela se lembrou de uma palestra de Florence. Ela se sentia tola, mas o que mais ela tinha a perder? Ela foi até a janela do seu pequeno apartamento, olhou para o céu cinzento e, em vez de implorar, ela assumiu a postura que lhe foi ensinada. Coluna ereta, ombros para trás. Com uma voz que tremia no início, mas que se firmou a cada palavra, ela decretou: Espírito infinito, eu não limito os canais. Eu ordeno que a vontade divina seja feita agora. Eu agradeço, pois meu suprimento é imediato e meu aluguel está pago no plano divino. Ela não disse: por favor, pague meu aluguel. Ela o declarou como um fato já consumado em uma realidade superior. Ela então se sentou e tentou ler, forçando-se a um estado de calma expectante. 10 minutos depois, o telefone tocou. Era uma amiga de outra cidade com quem não falava há meses. A amiga disse: Clara, algo muito estranho aconteceu. Eu estava arrumando umas coisas e de repente senti uma vontade avassaladora de te ligar e te devolver aqueles $50 que te pedi emprestado há 2 anos. Você se lembra? Eu sei que é antigo, mas senti que precisava fazer isso agora. O valor era exatamente o do aluguel. Antes do meio-dia, o proprietário foi pago. A lição: o universo tem milhões de canais de entrega que sua mente lógica jamais poderia conceber. Sua única tarefa é dar a ordem e sair do caminho. Depois, havia o caso de Helena, uma artista brilhante presa em um emprego de contabilidade que ela odiava. A cada manhã, ao entrar no escritório cinza, sentia sua alma murchar sob as luzes fluorescentes. O salário era bom. A segurança era o que todos elogiavam, mas ela estava morrendo por dentro. O medo de largar o certo pelo duvidoso a mantinha acorrentada àquela mesa. Ela não queria apenas dinheiro. Ela queria liberdade, propósito. Durante meses, ela decretou em segredo todas as noites: eu decreto que a vontade divina seja feita em minha carreira. Se este emprego não é meu por direito divino, ele agora é retirado de mim, e eu sou colocada no meu verdadeiro lugar, onde sirvo com alegria e sou abundantemente recompensada. Veja a coragem nesse decreto. Ela não pediu por um novo emprego. Ela pediu para que o obstáculo fosse removido, entregando o como nas mãos da inteligência infinita. 3 semanas depois, a empresa anunciou uma reestruturação. Seu departamento foi dissolvido. Ela foi demitida. Para seus colegas, foi uma tragédia. Para Helena, foi a resposta à sua oração, disfarçada de crise. E o detalhe divino: ela recebeu um pacote de indenização tão generoso que lhe permitiu alugar um pequeno estúdio e pintar em tempo integral por 1 ano inteiro, sem preocupações. Naquele ano, sua carreira como artista decolou de uma forma que ela nunca imaginou. A lição: às vezes, o que parece um desastre é a mão do universo te empurrando para fora do penhasco, para que você finalmente descubra que pode voar.
E por fim, o caso de Isabel, a mulher que acreditava que espiritualidade e riqueza eram inimigas. Ela foi criada para acreditar que o dinheiro era sujo, que pessoas ricas eram inerentemente egoístas e que para ser uma boa pessoa era preciso viver com pouco. Esse conflito a paralisava. Ela desejava conforto, mas se sentia culpada por esse desejo. Cada vez que uma oportunidade financeira surgia, ela a sabotava inconscientemente, pois seu subconsciente estava programado para acreditar que ser rica é ser má. Seu trabalho com a palavra falada foi o mais profundo. Ela teve que reescrever o dogma central de sua vida. Seu decreto diário era: eu dissolvo agora a crença na santidade da pobreza. Eu sou a expressão rica, feliz e opulenta de Deus. A riqueza é energia divina circulando, e eu sou um canal perfeito para ela. Eu sirvo ao mundo com mais poder através da minha prosperidade. A mudança não foi da noite para o dia. Foi uma erosão gradual da velha represa de culpa. Primeiro, pequenas quantias começaram a aparecer. Depois, uma ideia para um negócio que alinhava seu desejo de ajudar pessoas com um modelo lucrativo surgiu, do nada. Ela percebeu que, com mais recursos, ela poderia ser mais generosa, criar mais impacto, ser uma força para o bem em uma escala maior. A lição: o universo não pode te dar mais do que você acredita que merece. Sua riqueza externa nunca excederá sua permissão interna. Clara, Helena, Isabel. A mulher em pânico, a mulher aprisionada e a mulher em conflito. Em qual delas você se reconhece hoje, criadora? A lei é a mesma para todas. A chave funciona em qualquer fechadura. Você ouviu as histórias. Sentiu a faísca da possibilidade. Você pegou sua carteira, proferiu o decreto com uma voz que talvez nem reconhecesse como sua, e por um momento sentiu a tectônica da sua realidade se mover. Sentiu o poder. E é aqui, minha querida, precisamente neste pico de convicção, que o verdadeiro trabalho começa. É aqui que o sabotador mais traiçoeiro e sutil se levanta do chão para te atacar, a sua própria mente. Depois que você planta a semente da sua palavra no solo fértil do subconsciente, a sua velha programação, o eco de anos de escassez, virá testar sua fé. Ela virá na forma de uma voz calma e racional, o advogado do diabo que vive em sua cabeça. Ela dirá: ok, foi bonito, mas e agora? De onde o dinheiro vai vir? Como isso vai acontecer? Você olhou seu saldo bancário hoje? Seja realista. E com essa única frase, seja realista, ela tentará te arrastar de volta para a cela da sua antiga realidade, trancando a porta com a chave da lógica limitada. Cada vez que você se entrega a essa linha de questionamento, cada vez que você abre a porta para o como, você está cometendo o ato mais destrutivo da jardinagem metafísica. Você está desenterrando a semente para ver se ela está crescendo. Você planta o decreto com um momento de fé absoluta e 5 minutos depois, o arranca do solo com a pá afiada da dúvida e da ansiedade. E então, você se pergunta por que seu jardim continua estéril, por que nada floresce na sua vida. A dúvida depois de um decreto é um veneno, é um antídoto que neutraliza a sua magia. É você enviando uma ordem de criação para o universo e logo em seguida enviando um e-mail em pânico dizendo: cancele o pedido anterior, foi um engano, eu não acredito que seja possível. E o universo, que é um servo impessoal e infinitamente obediente, responde apenas à sua vibração dominante. Ele não julga, ele apenas reflete. E ele obedece à sua ordem mais recente e mais forte, a ordem da descrença. É por isso que, a partir de agora, você entrará em uma rigorosa dieta mental. Pense nela como o período de pós-operatório da sua cirurgia na alma. Você não pode se dar ao luxo de se contaminar com pensamentos tóxicos. Por um período de 21 dias, sua única tarefa é vigiar o portão da sua mente como um soldado implacável. Qualquer pensamento que não se alinhe com a sua nova realidade próspera é um inimigo tentando invadir sua fortaleza. Quando o pensamento da dúvida surgir, como vou pagar aquilo? Ou, isso nunca vai acontecer para mim? Você não luta com ele. Você não discute. Lutar com um pensamento é dar-lhe energia. Você simplesmente o neutraliza com uma afirmação de poder.
Tenha uma frase âncora pronta, sua espada de luz. Cada vez que o como aparecer, você imediatamente declara, em voz alta ou em sua mente: isso não me diz respeito. Os caminhos da inteligência infinita são engenhosos e infalíveis. Minha parte é decretar. A parte do universo é realizar. Está feito. E então, imediatamente, mude sua atenção. Levante-se. Vá lavar a louça, ouvir uma música, ligar para uma amiga e falar de algo bom. Quebre o padrão hipnótico do medo. Não dê palco para a dúvida. Deixe-a morrer de fome, sem a sua atenção. Mas a dieta mental não é apenas sobre evitar o negativo. Isso é apenas metade da equação. A outra metade, a parte que acelera sua manifestação de forma exponencial, é o que eu chamo de fé ativa. Fé ativa é a arte de preparar-se para receber a bênção antes que ela apareça no plano físico. É o gesto que demonstra ao universo que você não está apenas esperando, você está esperando com expectativa. É o sinal mais claro que você pode emitir de que você acredita na sua própria palavra. É a sua linguagem corporal dizendo: eu sei que está vindo. Se você decretou a chegada de mais dinheiro, olhe para a sua carteira agora. Ela está velha, rasgada, cheia de recibos inúteis e papéis amassados? Isso é um templo em ruínas. A mensagem que você envia ao universo é: eu não espero nada de bom, então qualquer coisa serve. Sua fé ativa é ir até uma loja e comprar a carteira mais bonita que você puder pagar. Não precisa ser a mais cara, mas precisa ser uma que te dê uma sensação de dignidade, de riqueza. Ao comprá-la, ao limpá-la e organizá-la, você está dizendo ao seu subconsciente: estou preparando um lar novo e belo para o dinheiro que já está a caminho. Cada vez que você a tocar, sentirá a energia da prosperidade, não da negligência. Se você decretou um novo guarda-roupa, mas seu armário está abarrotado de roupas velhas que você não usa há anos, roupas que te lembram de um passado que você quer deixar para trás, a energia está estagnada. Não há espaço para o novo entrar. A fé ativa é limpar esse armário, doar o que não te serve mais, criar espaço vazio. Esse espaço vazio é um vácuo magnético que o universo se apressará em preencher. É um ato de fé que diz: eu sei que as roupas novas estão vindo e já preparei o lugar de honra para elas. Se você decretou um carro novo, mas o seu carro atual está sujo e cheio de lixo, você está demonstrando falta de apreço pelo que já tem. A fé ativa é lavar o seu carro atual, limpá-lo por dentro, cuidar dele como se fosse o carro dos seus sonhos. Você está alinhando sua energia com o sentimento de orgulho e cuidado que você terá com o novo carro, e essa vibração atrai a manifestação. Esses não são atos tolos, minha querida. São declarações de poder. São a sua forma de se alinhar fisicamente com a realidade que você decretou verbalmente. Cada vez que você age como se seu desejo já fosse realidade, você colapsa o tempo e o espaço. Você mostra ao seu subconsciente, o fiel servo que constrói sua realidade, a imagem exata do que ele deve criar. Pare de esperar para ver. Comece a se preparar para receber. O decreto é a ordem enviada à cozinha do universo. A fé ativa é você arrumando a mesa, colocando os melhores talheres e acendendo as velas para o banquete que você sabe, sem sombra de dúvida, que já está a caminho. Muito bem. Agora, vamos mais fundo. Vamos até a raiz da erva daninha financeira. A raiz que nenhuma atitude positiva superficial consegue arrancar. Você já se perguntou por que, apesar de todo o seu esforço, o dinheiro parece te evitar? Por que ele escorre por entre seus dedos como areia fina? Você pode ter decretado, pode ter limpado sua carteira e arrumado seu armário, mas se existe uma fissura profunda na fundação da sua psique, a água da abundância nunca chegará à superfície. Essa fissura, minha querida, quase sempre tem um nome: ressentimento. O ressentimento é uma âncora energética, pesada e enferrujada, que você mesma joga no fundo do oceano da sua consciência. E depois se pergunta por que seu navio não consegue zarpar para as terras da prosperidade. Ele é um veneno que você toma esperando que o outro morra.
Você pensa que está punindo alguém ao se recusar a perdoar, mas a única pessoa acorrentada a esse cadáver emocional é você. O ressentimento é um muro de pedra que você constrói, tijolo por tijolo, no caminho da sua própria riqueza. Cada tijolo é uma mágoa, uma dívida não paga, uma palavra dura, uma injustiça financeira que você sofreu e se recusou a perdoar. Você pode guardar ressentimento do seu pai, que te ensinou que dinheiro não dá em árvore e te encheu de medo. Pode guardar ressentimento da sua mãe, que te ensinou que depender de um homem era a única segurança. Pode guardar ressentimento de um ex-parceiro que te deixou endividada, de um chefe que nunca te valorizou, de um sócio que te traiu. Ao se apegar a essas histórias, você se mantém em uma vibração de vítima. E o universo não pode fazer de uma vítima uma rainha. Mas o carrasco mais cruel de todos, o juiz implacável que mora na sua mente, aquele a quem você mais se recusa a perdoar, é você mesma. Você se ressente das suas más decisões financeiras, daquele investimento tolo que virou pó, daquela compra por impulso que gerou uma dívida de cartão de crédito que se arrasta por anos. Dos anos que passou ganhando menos do que merecia, por medo de pedir um aumento, por não se sentir digna. Você se chicoteia em silêncio por cada erro do passado. E cada chicotada reforça a crença subconsciente de que você não é digna, de que você não é confiável com dinheiro. E o universo, que te ama incondicionalmente, não pode te entregar R$1 milhão se você ainda está se punindo por ter perdido 1.000. Seria como dar as chaves de um palácio a alguém que ainda se sente culpado por ter quebrado um copo. A vibração não é compatível. O ressentimento, especialmente o autorressentimento, é uma declaração energética que grita: eu não mereço, eu sou uma má administradora, mantenha a riqueza longe de mim, pois eu vou estragar tudo de novo. Então, agora, neste exato momento, vamos realizar a mais poderosa de todas as técnicas de manifestação: o perdão financeiro. Este é o trabalho avançado. Esta é a demolição do muro. Quero que você feche os olhos, se estiver em um lugar seguro para fazê-lo. Respire fundo. Visualize esse muro de pedra à sua frente. Sinta o peso dele, a frieza, a forma como ele bloqueia a luz do sol da sua prosperidade. Cada pedra é uma memória, uma pessoa, uma decisão. Primeiro, vamos trazer à sua frente a imagem da pessoa ou situação que mais te feriu financeiramente. Veja essa pessoa em sua mente. Permita-se sentir a dor, a raiva, a injustiça por um instante. Agora, com a autoridade da sua alma, olhe para essa pessoa e diga, em voz alta ou em sua mente: eu te vejo. Eu vejo a sua dor e a sua ignorância, pois ninguém que vive na consciência da abundância divina age a partir da falta. Eu não preciso que você me pague ou peça desculpas para que eu seja livre. A minha fonte não é você, é Deus. Eu te libero da minha mente, do meu corpo e do meu campo energético. Eu te perdoo. Eu te entrego a lei divina da justiça e retiro você da equação da minha prosperidade. A dívida está paga no plano espiritual. Você está livre e eu estou livre. Sinta a pedra que representa essa pessoa se desintegrar, virar pó e ser levada pelo vento. Agora, traga à sua frente seus pais, ou quem quer que tenha te ensinado o DNA da escassez. Veja-os, não como gigantes, mas como crianças assustadas, repetindo apenas o que lhes foi ensinado. Olhe para eles com compaixão e diga: eu honro a jornada de vocês. Agradeço pelas lições, mesmo as dolorosas, mas a sua verdade não é mais a minha. A sua programação de medo e falta não me pertence mais. Com amor e respeito, eu devolvo a vocês essas crenças agora. Eu escolho o meu próprio caminho, o caminho da abundância divina, que é meu por direito de nascença. Vocês estão livres e eu estou livre. Veja mais 2 pedras imensas do muro se dissolverem em luz. E agora, o ato final, o mais difícil e o mais libertador. Traga à sua frente a imagem de você mesma, a você mais jovem, que cometeu aqueles erros, que foi ingênua, que agiu por medo, que não sabia o seu valor. Olhe nos olhos dela. Veja o arrependimento,
a vergonha. Estenda suas mãos para ela, puxe-a para um abraço e diga com toda a ternura do seu coração: minha querida, você fez o melhor que podia com o conhecimento e a consciência que tinha naquele momento. Você estava aprendendo. Eu paro de te punir agora. Eu paro de reviver seus erros como prova da sua indignidade. Eu te perdoo. Eu te perdoo incondicionalmente por cada centavo mal gasto, por cada oportunidade perdida. Eu te libero da prisão do passado. Você é digna de toda a riqueza do universo, não apesar dos seus erros, mas por causa da sabedoria que eles te trouxeram. Eu te amo. Eu te aprovo. Nós estamos livres. Respire fundo. Sinta o muro inteiro desmoronar com um estrondo silencioso. Sinta a luz do sol da abundância divina tocar o seu rosto pela primeira vez, sem barreiras. Sinta o calor. O caminho está livre. A represa foi rompida. Agora, e somente agora, a correnteza pode fluir. Sinta este espaço, este silêncio sagrado dentro de você, onde antes habitava o peso do ressentimento. Não se assuste com este vazio. Ele não é ausência, ele é permissão. Você não está vazia, minha querida. Você está fértil. Você acabou de limpar o terreno, arrancou as ervas daninhas pela raiz e lavou a terra com as águas do perdão. Agora, com o solo preparado, é hora de semear o seu paraíso. É hora de construir o seu palácio. Saímos agora do reino da psicologia e entramos no reino da pura criação. Saímos da mente e entramos na alma. O que faremos agora não é um exercício de pensamento positivo. É um ato de recalibração cósmica. É a sua cerimônia de coroação. Então, você que me ouve agora, ajeite sua postura. Onde quer que você esteja, sente-se ou fique de pé com a coluna ereta. Ombros para trás, queixo erguido, paralelo ao chão. Respire fundo, não com seus pulmões, mas com a sua alma. Você não é mais a mulher que começou a ouvir esta mensagem. Aquela mulher, com seus medos e dúvidas, foi dissolvida no ato do perdão. A mulher que está aqui agora é a criadora ciente do seu poder. E com a autoridade que lhe foi conferida pela fonte de toda a vida, você vai agora proferir o grande decreto final. Repita-o comigo, em voz alta se puder, com a vibração do seu coração se não puder. Sinta cada palavra como um martelo dourado forjando a sua nova realidade. Vamos começar. Pausa dramática. Respiração. Pelo poder que habita em mim, o poder do Eu Sou, eu me apresento agora perante a lei universal. Eu não peço. Eu não suplico, eu não espero, eu decreto, eu anulo, revogo e desintegro agora, em todos os tempos, espaços e dimensões, todo e qualquer voto de pobreza, escassez, lealdade à falta ou pacto com a dificuldade, feito por mim ou por meus ancestrais. A sua validade expira neste exato instante. Eu estou livre. Mente subconsciente, fiel serva da minha alma, eu me dirijo a você agora com autoridade suprema. Apague e delete de cada célula do meu ser a memória da luta, a frequência do medo, o programa da limitação. Desinstale a crença de que o dinheiro é difícil, de que eu não mereço, de que não há o suficiente. Em seu lugar, eu ordeno que você instale agora o programa mestre da riqueza divina. Eu instalo a certeza inabalável de que sou um canal aberto e ilimitado para a opulência do universo. Eu instalo a consciência de que o dinheiro é energia de Deus e que ele flui para mim com facilidade, alegria e em avalanche de abundância. Eu decreto que as 4 direções do universo, norte, sul, leste e oeste, são agora canais de prosperidade que convergem para mim. As portas que estavam fechadas se escancaram. As oportunidades que me procuravam agora me encontram. As pessoas certas, as ideias de $1 milhão, os recursos inesperados, tudo se move em minha direção agora, em uma maré irresistível. Eu decreto que o dinheiro me ama. Ele tem prazer em estar em minhas mãos, em minha carteira, em minhas contas bancárias. Ele circula através de mim para abençoar o mundo e retorna a mim multiplicado sob a graça, de maneiras perfeitas. Eu sou um ímã irresistível para a riqueza. A minha assinatura vibracional foi recalibrada para a frequência da prosperidade ilimitada.
Eu sou a riqueza em expressão. Eu sou a abundância em ação. Eu sou a opulência visível. Cada respiração que eu dou atrai mais prosperidade. Cada passo que eu dou me leva a um tesouro. Todo o universo conspira furiosamente a meu favor. Não por acaso, não por sorte, mas por lei divina. A minha palavra é a lei. Eu sou grata, eu sou próspera, eu sou livre. E assim é. Pausa longa, respiração profunda. Respire. Sinta isso. Sinta a vibração zumbindo em cada célula do seu corpo. Sinta a mudança no seu DNA da alma. Não é algo que você tentará ser, é algo que você se tornou agora. Você emitiu uma nova ordem de comando. O universo inteiro, desde o menor quark até a maior galáxia, ouviu o seu decreto e já começou a se reorganizar para espelhar a sua nova verdade. Sua palavra foi lançada no éter. É uma semente de luz plantada no coração do cosmos. Agora, ancore-a no plano físico, dê-lhe corpo, dê-lhe um testemunho. Este é o seu selo final, o ato que diz ao seu subconsciente e ao universo: eu falei sério, esta é a minha nova realidade. Se você tomou posse desse código, se você sente essa mudança correndo em suas veias, vá até a seção de comentários agora mesmo e escreva com a autoridade de uma rainha reclamando seu trono. Escreva as palavras que selam este ritual. Escreva: está feito, está decretado. Não é para mim, é para você. É a sua assinatura no contrato da sua nova vida. É a sua declaração pública de que a velha você não existe mais. Ao fazer isso, você se junta a um círculo de mulheres poderosas que escolheram conscientemente o seu design divino. Lembre-se, você não atrai o que você quer. Você atrai o que você é. E a partir de hoje, mulher poderosa, você é riqueza. Viva de acordo. A cirurgia foi concluída. O código foi instalado no seu DNA espiritual. A sua palavra, como um trovão, ecoou pelos corredores do tempo e do espaço. E a sua nova realidade já foi criada no invisível. Agora, ela apenas viaja em sua direção para se manifestar no visível. Mas não se engane, minha querida. O velho eu, o ego assustado, a programação de escassez que governou sua vida por décadas, não morre sem lutar. Ele virá bater à sua porta disfarçado de realismo. Ele sussurrará em seu ouvido na forma de uma conta inesperada, de uma notícia negativa no jornal, de um comentário cético de um amigo. Ele tentará te convencer de que nada mudou, de que tudo isso foi apenas uma emoção passageira. A sua única tarefa agora, sua mais sagrada missão, é a vigilância. Você é a guardiã do seu novo templo. Sua mente, recém-purificada, é um solo sagrado onde a semente da sua nova vida foi plantada. Seu trabalho agora é ser a sentinela implacável no portão, armada com uma espada de luz. Qualquer pensamento de dúvida, medo ou preocupação que tentar entrar, você não o alimenta. Você não discute com ele. Você não o analisa. Você simplesmente o barra na entrada. Você olha para ele com a indiferença de uma rainha e diz: você não tem mais autoridade aqui. Este templo está sob nova administração. Quando a mente antiga disser: mas como o dinheiro vai chegar? Você a silencia com a verdade. O como não é da minha conta. É da conta da inteligência infinita. Minha única tarefa é manter a minha vibração alinhada com o meu desejo já realizado. Quando a dúvida sussurrar: será que isso funciona mesmo? Você responde com a firmeza do seu decreto: a minha palavra é a lei. Está feito. Esta é a fase mais crucial. Muitas mulheres fazem o decreto com fervor, mas na primeira tempestade correm para desenterrar a semente para ver se ela ainda está lá, matando a manifestação no processo. Não seja uma delas, seja a guardiã. Seja a alta sacerdotisa do seu próprio milagre. Sua fé não é passiva. É uma ação constante de vigiar seus pensamentos e escolher, a cada momento, a verdade do seu decreto em vez da ilusão da sua antiga realidade. Você não está mais no jogo da espera. Você está no jogo da permissão. E você permite a sua riqueza chegar ao se recusar a dar energia a qualquer coisa que a contradiga. Vá e viva a sua verdade. O universo aguarda as suas ordens.